paz irmãos. Hoje nós vamos falar sobre contagem Kairos, falando sobre o tempo de Deus, como que Deus mede o nosso tempo e como é essa avaliação do tempo aos olhos de Deus. Ou seja, o que nós vamos fazer com o tempo que Ele tem nos dado, com as oportunidades que Ele nos oferece, com os recursos e capacitações que Ele nos dá. Porque um dia tudo isso vai ser cobrado, Um dia Deus vai perguntar para você, vai perguntar para mim: o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com todas as capacitações que o meu Espírito Santo derramou sobre a sua vida? Nós vamos dar conta dessa questão. Então é muito importante nós, mais do que contarmos o tempo, mais do que medirmos o tempo, é muito importante que você aproveite o tempo, Aproveite o tempo. O passado, ele serve para nós de orientação, ele serve para você refletir, para você aprender. O passado é um aprendizado, você olha para trás e você aprende com os seus erros. O presente, o próprio nome já diz, é um presente, uma dádiva que Deus lhe concede de viver esse dia. Por isso, em tudo, dai graças, agradeça por mais um dia que Deus deu na sua vida, por mais uma oportunidade que Ele está lhe dando de fazer a diferença positiva. E o futuro vai ser calculado mediante as suas escolhas do presente. Algo que a gente já falou exaustivas vezes aqui, As suas escolhas vão determinar a sua colheita. Então, diante desse cenário de tempo, esse período temporal que nós estamos aqui na Terra, nessa média aí de 70, 80 anos, como é que nós vamos aproveitar o tempo? O que nós vamos fazer com esse tempo, Então é sobre isso que esse vídeo vai tratar hoje. Apenas a título de informação, próximo vídeo nós vamos falar sobre hipnose. Eu estou recebendo muitos e-mails de pessoas com dúvida nessa área, se isso pode ser usado para técnicas de estudo, se isso pode ser utilizado na igreja, Então nós temos que equilibrar, trazer equilíbrio nessa pauta. Existe um lado positivo e um lado não tão positivo. Então a gente tem que se posicionar à luz da Bíblia frente a essa pauta, frente a esse tema, e ter escolhas equilibradas, sensatas e, acima de tudo, sábias. Eu espero que Deus e o Espírito Santo me capacite a transmitir para você esse conhecimento. Então, no próximo vídeo, eu quero apenas trazer uma breve ilustração. Às vezes, usando algumas técnicas, você pode manipular as pessoas, você pode inclusive induzir respostas às pessoas, e nem sempre a resposta correta. Quer ver um exemplo? Responde rápido, sem pensar muito. Você bateu a cabeça, você faz um calombo ou faz um colombo? O que você faz? Ok, quem descobriu o Brasil? Aí, se você respondeu, Colombo, errou. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas como foi lançada uma mensagem de sugestão na sua mente, você acaba associando aquilo como verdade. Mas é uma mentira, é algo sugestionado. Então nós vamos falar um pouco no próximo vídeo sobre técnicas de neurolinguística. Eu já falei isso num vídeo chamado Controle de Mentes, mas dessa vez eu vou aprofundar. Vamos conhecer melhor como é que funciona a técnica de hipnose, quais são as técnicas empregadas, o que é bom, o que não é bom, vamos reter o que é bom, vamos separar o joio do trigo, a verdade do mito, a bênção da maldição. Vamos trazer luz nesse tema que ainda está um pouco polêmico em nosso meio, Mas hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, então a contagem Kairos. O tempo de Deus, essa medida de tempo de Deus, a definição do Kairos, seria um tempo determinado para um propósito específico. É isso que é a definição do tempo de Kairos. O nosso tempo que nós contamos aqui na Terra é o Cronos, vem pela nossa cronologia, pelo nosso cronômetro. É assim que nós medimos o tempo. E mesmo o homem, ele calculou diferentes medidas para avaliar o tempo. Antes era o calendário lunar, depois passou para o calendário solar, ele teve que fazer ajustes, tinha falhas nesse calendário. Esse calendário então ele foi aprimorado, ele foi lapidado ao longo dos anos. Mas o calendário de Deus, ele é perene. Eu já falei isso num vídeo chamado Um Grito no Meio da Noite, onde nós mostramos que um ano, pelo tempo de Deus, não tem 365 dias, e sim 360 dias. Para você entender melhor, tem que assistir o vídeo Um Grito no Meio da Noite, vai ampliar aí o seu conhecimento. Esse termo Kairos vai estar citado em Marcos, capítulo 1, verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui está falando desse tempo, é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Esse é o tempo aí que é o que vale para Deus. É um tempo que você vai fazer no tempo de Deus, na medida do tempo dele, para realizar as coisas que Ele tem para você e tem para mim.
Muitas vezes nós não entendemos o porquê que Deus nos tira, nos subtrai alguma coisa aparentemente antes do tempo. A nossa ordem natural é que os mais velhos partam primeiro, não é isso? Mas às vezes nós temos filhos pais que perderam filhos, né? Então isso parece antinatural, parece estranho. Senhor, foi antes do tempo, não era o tempo, né? Então, se o tempo de Deus é um tempo perfeito, Ele sabe aquilo que nós não sabemos. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então significa que aquilo tinha um propósito de Deus. Talvez Deus tirou aquela pessoa da terra antes que ele passasse por uma tribulação insuportável, talvez poupando ele de uma grave enfermidade, de uma vida bandida, de um vício. Nós não sabemos, Deus sabe. São conjecturas apenas que eu estou colocando, mas são conjecturas tangíveis aos olhos de Deus, porque Deus é bom. Então Deus, Ele vai trazer para si, muitas vezes Ele está cuidando de você, mesmo diante de situações que a gente não entende. Como diz uma frase de Saint-Exupéry, que é o escritor do Pequeno Príncipe: se você chora por ter perdido o sol, as suas lágrimas vão lhe impedir de contemplar as estrelas. Então, meu irmão, tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Ostras felizes não produzem pérolas. Então, às vezes nós vamos passar por algumas coisas, né? Mas é claro, se você está mais perto de Deus, você vai ouvir melhor a voz de Deus, você vai compreender melhor, e o Espírito Santo, que é também um consolador, vai lhe dar conforto, né? Vai dar acalento à sua alma. Muitas pessoas me questionam: mas será, Daniel, que Deus não faz acepção, porque parece que prestigia e privilegia uns e outros não? Na verdade, aquele que busca mais, colhe mais, aquele que semeia mais, colhe mais, não é? É algo natural. Eu tenho os meus gatinhos, né? Houve uma época que eu tinha só o Mambo e o Merengue. A gente até contou a historinha deles no livro Guerreiros da Luz, né? E o Mambo era um gato mais de rua, ele ficava pelos telhados, tomava pau de todos os gatos da vizinhança. Já o Merengue, né, o irmãozinho dele, ficava mais em casa, era um gato mais caseiro. Então, se eu estou comendo alguma coisa, ele comia do que eu comia. Se eu estava lendo um livro, ele ficava ali no meu colo, recebia mais carinho, recebia mais atenção, recebia mais comida, estava até mais gordinho, né? Então, aquele que está mais perto recebe mais. Aquele que voluntariamente se afasta, usando do seu livre-arbítrio, né, ele vai colher menos, né? Ele vai ter menos resultados, menos acolhimento do pai. Então o Mambo, claro, não recebia aquelas coisas daquele outro gato que optou em ficar perto. Eu não podia subir no telhado para defendê-lo, né? Porque foi uma escolha dele. Então a sua escolha determina a sua colheita. E assim é com a vida cristã também. No entanto, como é que nós vamos então aproveitar o tempo que Deus nos dá? Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E como nós vamos alcançar corações sábios? Como é que nós vamos qual é a sabedoria que consiste em você aprender a contar os seus dias, né? A viver aquela vida em abundância, a usufruir daquela paz que transcende entendimento, a andar na terra como cidadão dos céus, né? Como é que nós podemos maximizar e potencializar a nossa vida aqui, tornar a sua vida útil, tornar a sua vida produtiva, fazer com que realmente a sua vida venha fazer a diferença positiva ao seu redor? Como é que você vai ser luz para as pessoas, né? Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, olha o que a Bíblia está dizendo, Deus não tem em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então existe aqui um anúncio de uma boa nova. Então aquele passado, aquilo que passou, as bobagens que você fez no passado, passou. E diga-se de passagem, o passado é um minuto que acabou de passar. Isso já é passado para Deus. Então se você cometeu um erro, eu fiz uma bobagem, olha, antes de ver esse vídeo, eu falei mal de uma pessoa, eu fiz uma fofoca, né? Eu fiz uma besteira, eu menti, eu ofendi a pessoa que eu amo, né? De repente aquilo já é passado. Então você se arrependendo agora, pedindo: Senhor, me capacita, me faz uma nova criatura, transforma a minha vida. Deus é capaz de transformar novamente o seu presente e alterar o seu futuro, porque as suas escolhas determinam a sua colheita. É o que está lá em Deuteronômio capítulo 30, né? De 15 a 20. Está diante de ti, diante de mim, a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então a escolha é sua, né? O caminho que você vai seguir. Mas Deus não está contando aqui o seu tempo de ignorância. Significa que Deus, ele tem uma misericórdia e tem uma graça para você, né? Miqueias, o profeta Miqueias, também fala aqui em Miqueias capítulo 7, verso 18.
Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa, olha só, perdoa a iniquidade. Iniquidade é o pecado consumado, é o pecado que já foi realizado, consumado. Perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião, do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade, né? Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então Deus, Ele tem prazer em te livrar. Por isso que o jugo que Jesus dá para você e para mim é um jugo leve. É um jugo suave, não é uma coisa pesada, não é uma coisa que Ele aponta o dedo, Deus estende a mão. Ele não está contando os seus erros, mas Ele se alegra com o seu acerto. Olha, por exemplo, a parábola que Jesus nos ensina do filho pródigo, né? Lembra da história, né? Inclusive tem um vídeo nosso chamado O Irmão do Filho Pródigo, porque parece uma situação injusta, né? Dá uma olhada lá, o irmão do filho pródigo. Então o que acontece? O filho pródigo tomou a escolha dele. Ele quis a herança, picou a mula, ele foi embora. Foi embora e fez um monte de bobagem, gastou o dinheiro com as meretrizes e torrou tudo, perdeu aquilo ali. Depois ele se arrepende e volta à casa do pai com muita humildade no coração, achando que ele poderia ser empregado do pai, né? Os trabalhadores do meu pai pelo menos têm o que comer, eu nem comida eu tenho, então eu vou ser empregado do meu pai. E o pai, quando vê o filho, se regozija de tal maneira, olha, faz uma festa, meu filho voltou, dá um anel de honra para ele, dá sapatos novos, dá roupas novas para ele, faz uma festa, meu filho voltou. Não importa o tempo que ele esteve fora, repararam isso? Jesus em momento algum ele diz quanto tempo o filho pródigo ficou ausente do pai, quanto tempo levou aquele devaneio dele, quanto tempo levou aquele ato de insanidade. 1 ano, 3 anos, 5, 10 anos, quanto tempo? Nós não sabemos. Jesus fez questão de não explicitar esse tempo porque há um motivo para isso. Não importa, não importa para Deus. Deus não está contando o seu erro, importa para Deus o seu acerto. Você voltou para mim? Você voltou para os braços do Pai? A festa nos céus. Eu tenho um anel de honra para você, eu tenho um caminho novo, eu tenho vestes brancas para te dar, eu tenho oportunidades maravilhosas para te oferecer, eu tenho um futuro extraordinário, né? Então Deus ele se alegra quando você busca o arrependimento, né? Não é isso que diz Provérbios 28:13? Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então confessei meu pecado, pedi perdão para Deus, o que passou, passou, né? Agora começa uma nova contagem de tempo. Porém, tem que haver um fruto genuíno do seu arrependimento. Não é apenas, estou arrependido, desculpa aí. A gente tem mania de simplificar a coisa, né? Você chega para alguém, meu irmão, desculpa aí, eu errei, eu estava nervoso aquele dia, perdi a cabeça, eu acabei chutando o gato, né? Eu xinguei o vizinho, fiz um monte de bobagem, né? Então a gente acaba encontrando desculpas para as coisas. Só que o verdadeiro arrependimento tem frutos, né? Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o arrependimento tem frutos, né? O seu resultado, você tem que mudar de atitude para mostrar que realmente você está arrependido, né? Que houve arrependimento. Quantas pessoas pisaram na bola comigo? Chega, Daniel, desculpa aí. Tá bom, irmão, só que olha, você me prejudicou aqui, né? Então procura acertar, procura corrigir seu erro. Não, mas eu tenho orgulho, que vão pensar de mim. Só que você não pensou que iam pensar de você quando você denegriu, né? Quando você fez aquela bobagem. Então a gente tem que ter sabedoria e assumir os nossos erros. Olha o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele assumiu a consequência dos seus erros. Ele se arrepende, ele pede perdão, ele se arrepende. E o que ele diz ali para Jesus? Eu vou restituir todos quantos eu lesei. Todas as pessoas que eu lesei, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dar 4 vezes mais às pessoas que eu subtraí, que eu enganei, que eu extorqui. Então mostra um fruto de arrependimento. Não é assim, ele não foi lá, desculpa aí que eu te roubei, viu? Desculpa aí que eu te lesei, viu? Olha, se de repente, por um milagre, todas as pessoas que me roubaram, e foram bastante ao longo de 15 anos, eu recebi mais de 500 cheques sem fundo, tem cheque de pastor, de bispo, de apóstolo, de igreja, eu fui lesado de N maneiras diferentes, né, de situações por questões éticas, eu não vou nem apresentar nesse vídeo, mas de pessoas que eu confiei bastante, eu considerava assim, como minha família, me traíram e me roubaram, e roubaram bastante, não foi pouco não. Se de repente todo mundo resolvesse me pagar ao mesmo tempo, Daniel, te roubei,
Hoje eu teria casa própria e teria pelo menos uns 5 carros na garagem, né? Então a gente percebe que as pessoas têm muita facilidade para errar, mas muita dificuldade em assumir a consequência do erro. Então Deus, ele se alegra quando você assume essa consequência, essa humildade. O filho pródigo foi lá com o coração: pai, me perdoa, eu vim aqui para ser seu servo. E Deus honra a humildade. A humildade é honrada. Aquele que tem orgulho não vai trazer essa honra. A gente vê o exemplo de Zaqueu. Então Deus, ele não está contabilizando o tempo do seu erro. Antes ele tem misericórdia. Nós lemos em Miqueias. Antes ele não está contando o seu tempo de ignorância, quando você de repente errou sem saber que errou. Às vezes você errou porque não te ensinaram certo. Então isso é um tempo de ignorância, está na misericórdia de Deus. E quando você sabe do erro, da verdade, mesmo assim você erra, ainda assim você tem o perdão de Deus quando você se arrepende. É o caso do filho pródigo. Então o que nós vamos fazer com o nosso tempo, com o tempo que Deus está nos dando? Olha só como que é a contagem de tempo de Deus. Você vai observar aqui em Gênesis, já tem ali Adão e Eva, eles vão ter Caim e Abel, lembra? Caim tem inveja, né, de Abel e mata Abel. Quer dizer, essa questão da inveja já começou bem no início de toda a civilização, já começou com inveja, começou com ganância. Por que ganância? Porque Eva queria saber o que Deus sabia, queria ser pequenos deuses. E hoje a gente vê ao nosso redor Satanás com o mesmo discurso para que as pessoas sejam pequenos deuses. Você quer poder? Você quer dinheiro? Né? Se você quer se prostrado me adorares, olha, eu vou te dar. Continuam com esse canto de sedução ali, interesse, negociação. O amor de Deus é incondicional, não está ligado a nada. Simplesmente você faz porque você ama a Deus. E você obedece porque ama a Deus. Mas aí Caim matou Abel. O que acontece então? Se observar, Caim, ele gerou uma descendência. Ele continuou vivo, né? Porque ele matou o irmão, quem morreu foi Abel, né? Então a descendência de Caim, se observa aqui em Gênesis capítulo 4, verso 17, não é contado o tempo da descendência de Caim. Gênesis 4, 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou pelo nome, conforme o seu nome do seu filho, Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Alameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o da outra era Zilá. E a Ada deu à luz a Jabal, e esse foi pai dos que habitam as tendas e tem gado, e assim vai. Né? Então, você observando que aqui não está contabilizando o tempo, só está falando esse aqui gerou esse, que gerou aquele outro, mas não está contabilizando o tempo, porque foi uma geração, embora foram prósperos, embora nós vamos observar aqui que muitos deles foram artesãos nobres, mexendo muito bem com cobre, com ferro, né? Foram criadores de gado, né? Então, mas aqui não é mencionado o tempo. Então Deus, ele não está contando o tempo do erro, ele vai contabilizar o tempo do acerto. Se a gente observar mais adiante aqui, o nascimento de Sete, né, no verso 25, no Gênesis capítulo 5, verso 25, e capítulo 4, perdão. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, tornou Adão a conhecer a sua mulher. Ou seja, teve, mais uma vez, foi ter relações com ela, ter conhecer nesse sentido, né? E ela deu luz a um filho e chamou pelo nome de Sete, porque disse ela, Deus deu outro filho em lugar de Abel, portanto Caim o matou. Então Sete estava vindo no lugar de Abel para começar a formar aqui uma descendência. E Sete também nasceu um filho e chamou de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Aí continua no capítulo 5. E esse é o livro das gerações de Adão, o dia em que Deus criou o homem. E a semelhança de Deus o fez. E o homem e a mulher os criou e os abençoou, chamando pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs o nome de Sete, começa a geração de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou filhos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 900 anos e gerou Cainã. E assim continua. Você vê que aqui está contabilizando o tempo de vida, né? Como se fosse uma geração do acerto. Deus, ele conta os anos do seu acerto. Ele não está contabilizando o tempo do seu erro, né? O tempo do seu erro não está sendo contabilizado aqui. Então o que nós vamos fazer com o tempo que Deus está te dando? Com o tempo de contagem de Deus, a contagem
Kairós de Deus. O que nós estamos fazendo hoje? Eu vejo muita banalização no Evangelho ao nosso redor. Eu vejo hoje pregadores se afastando do esteio da palavra de Deus. Eu lembro que na década de 60, 70, até a década de 80, nós tínhamos um evangelho muito mais bem emoldurado. Inclusive, se observar, seja um bom observador, a nação americana, os Estados Unidos, que era um país de cunho protestante, e tiveram inclusive muitos líderes também que professavam essa fé protestante. Isso não mudou a nação deles, ao contrário, piorou. Vocês observaram que da década de 80 para frente começou a piorar. Foi depois do governo de Reagan, Ronald William Reagan, Wilson Reagan. Então, são 6 letras em cada nome, a gente explica isso melhor no seminário de escatologia também. Então mudou muita coisa ali. Muitos valores cristãos foram deformados, foram corrompidos. No Brasil também, da década de 80 para frente, muitos valores foram contaminados. Satanás descobriu que se ele contaminar a verdade, ele acaba causando um grande dano. Você toma água achando que é água que vai matar a sua sede, mas está envenenada. Então o que acontece? Começamos a ver hoje em dia uma mudança de valores. Hoje já não fala mais em santidade, se fala em prosperidade. Hoje não se fala mais em renúncia, em arrependimento. Não é aquele evangelho que te desafia. É um evangelho muitas vezes triunfalista. Olha, você só vai, as coisas vão de bom para melhor. Vem aqui que vai ter a prosperidade. Eu vi esses dias, pasmo, tem coisas que eu vejo e eu penso, não pode ficar pior. Mas é incrível como pode ficar pior. Eu vi esses dias uma pregação, alguém vendeu uma toalha consagrada, ungida, e um cara tinha uma dívida enorme no banco. Ele foi lá à noite, passou a toalha na maçaneta do banco, assim, passou. No dia seguinte o gerente chamou ele, depois de uma semana o gerente chamou ele, olha, sua conta está paga, alguém pagou as suas dívidas aqui, e o banco ainda deu uma linha de crédito para ele, muito alta, que ele montou um negócio e virou próspero, rico, milionário. Quer dizer, aí o pessoal ainda aplaudindo, Jesus pagou a conta. Quer dizer, você faz a bobagem e Jesus paga a conta sem seu arrependimento. A única maneira de você ser próximo, meu irmão, é trabalhando. A única maneira de você ser inteligente é estudando. Não existe alternativa para você ter vitória sem ter batalha. Vai ter que aprender a lutar. Não existem atalhos para a sala do trono. E hoje eu vejo esse evangelho triunfalista, falando aquilo que você quer ouvir. Agora o Brasil vai ser restaurado, agora as coisas vão de bom para melhor, vai acabar com a corrupção, e o ato profético, e o louvor profético, e 6/6/2006, porque vai ter um avivamento na nação, e agora nós vamos fazer um ato profético, não sei quando, e acolá, e tanta bobagem. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Jeremias profetizava contra os falsos profetas. Sabe o que o falso profeta na época de Jeremias profetizava? Eles não estavam dizendo para o povo nem uma mensagem de exortação. Eles traziam mensagem de paz, mensagem de bênção. Eles anunciavam prosperidade para o povo. O falso profeta diziam aquilo que o povo queria ouvir. Olha só o que está escrito em Jeremias capítulo 14, a partir do verso 13. Então disse eu, Senhor, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome. Ou seja, não vai ter guerra, não vai ter ataque, não vai ter fome, vai ter prosperidade aqui. Antes vos darei paz verdadeiramente nesse lugar. Era o que o falso profeta estava dizendo. Não vai ter guerra, vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter abundância, não vai ter fome. Está dizendo que as coisas estão indo de bom para melhor. E disse-me o Senhor, esses profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação e vaidade, engano do seu coração. É o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor Deus acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado. E eles lhe dizem, nem espada nem fome haverá na terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Então o profeta Jeremias bate contundentemente. Depois dá uma olhada também, tem mais um texto aqui, vou ler rapidamente. Jeremias também, capítulo 23, verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, até quando sucederá isso no coração dos profetas? Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que só profetizam do engano do seu coração? É alma. Você vê que não é demônio? Você vê que aqui não está escrito demônio influenciou e o profeta? Não, é alma, é vaidade humana. Depois que o ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a essência do mal se alojou no coração do ser humano, e o ser humano hoje é capaz de roubar, matar e destruir. E o ser humano é capaz de ter vaidade, e continuam se achando pequenos deuses, falando para o povo aquilo que o povo quer ouvir,
falsidade, mentira. E como é que está hoje isso? Então cuidado com esse evangelho triunfalista que te oferecem, cuidado com essa água salgada que te oferece em abundância. Não cai atrás da pirotecnia, não fica atrás das luzes do palco, do som maneiro, do louvor, da profecia. Busca a palavra de Deus, o que está escrito nas Escrituras. Confira na palavra aquilo que estão falando para você. Seja um bom observador. Profeta falou, não aconteceu, não é profeta. Profeta está te passando uma mensagem triunfalista. Jesus disse que na vida teremos aflições. Você quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Jesus mostra um caminho estreito. Em momento algum diz que o caminho é largo. Diz que vai ser fácil, que você vai ter abundância e prosperidade e tudo mais. Deus, ele pode te abençoar, mas o segredo é o Senhor, é teu pastor, e nada vai te faltar. Essa é a ênfase. Hoje eu vejo pastores que são treinados para ser verdadeiros animadores de auditório. E vai cair como uma luva falar de hipnose. No próximo vídeo, que muitos aprendem técnicas de hipnose. Dá uma olhada lá no YouTube, né? Tem pastor que faz técnica de hipnose. Você junta o dedo assim, né? E aí você fala algumas palavras e a pessoa não consegue descolar a mão. E ele vai dizer que quem tem a maldição não está preso, não consegue descolar. E só com a oração dele a pessoa pode fazer assim. Só com a oração dele. Só que isso daí é técnica de hipnose. Tem uma maneira certa de você induzir o povo, de enganar. Então existe a hipnose para o bem e existe uma hipnose para o mal. E lamentavelmente hoje as pessoas usam mais para o mal do que para o bem. E nós vamos entender como que eu vou separar. Como que eu sei se isso é para o bem, que vai simplesmente afiar a minha mente, vai treinar a minha mente para estudar melhor, para aprender a absorver melhor um conteúdo, ou quando isso é para o mal. E como é que eu vou me blindar contra a indução hipnótica de outras pessoas? Então no próximo vídeo a gente vai abarcar melhor, vamos expandir esse tema melhor. Então hoje eu vejo pregadores, são verdadeiros animadores de auditório. Você consegue imaginar Jesus falando no Sermão da Montanha? Jesus está lá no Sermão da Montanha. Vamos pegar um texto aqui do Sermão da Montanha. Vai, Mateus, capítulo 5. Mateus, vamos ver um pouquinho mais para cá. Isso aí, Mateus capítulo 5. Né? A partir do verso 2. Ó. E abrindo sua boca os ensinava, dizendo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí no meio disso Jesus fala, olhe para o seu irmão do lado, eles herdarão a terra. Olhe para o seu irmão e diga isso, profetiza no irmão, põe a mão na cabeça do outro irmão e fala. Né? Jesus não fazia isso, meu irmão. Sabe, isso daí é técnica de animador de auditório. É para manter você ligado, é para manter você atento. Tem impostação de voz que flutua. Você já viu o cara que flutua muito? Né? Fala baixinho, de repente, nem fala baixinho, ou então muda a tonalização de voz, porque você está me ouvindo. Você deixa de prestar atenção no que o cara está falando e presta atenção só no cara. Isso é uma mensagem hipnótica que estão te passando também. Em vez de você prestar atenção no que ele está te falando, você não consegue deixar de prestar atenção na pessoa. Né? Então as pessoas aparentemente estão absorvendo o conteúdo, mas não estão hipnotizadas ali. Né? Porque aí bem aquela historinha de uma pessoa que tentou hipnotizar o peixe, aquele que tem a mente mais forte sobrepuja o outro, e ele ficou por umas horas no aquário ali, depois de um tempo ele está lá abrindo a boca igual o peixe. Quer dizer, o peixe hipnotizou ele. Então a gente vê tanta coisa hoje, tanto animador de auditório, né? Então não caia nessas firulas, não caia nessas astutas ciladas do diabo. Nós estamos vivendo um momento que eu acredito é o final dos tempos. Não dá pra gente medir, então Jesus volta a tal data. A Bíblia diz que o Pai não sabe, o Filho, a Bíblia diz que o Filho não sabe, os anjos não sabem, somente o Pai sabe. Esse é o contexto bíblico, só o Pai sabe. Então ele vai vir como ladrão, vai vir de maneira a surpreender as pessoas, né? Porém, os sinais vão estar ao nosso redor. Você tem que observar os sinais antecederão a volta de Cristo. Tem que ser um bom observador. A quatríade das luas de sangue é um dos sinais, né? Não quer dizer que vai acontecer algo real no nosso mundo, algo que você possa constatar, mas o mundo espiritual está acontecendo. As superluas são sinais dos céus. Muita coisa vai estar acontecendo, curiosamente, em 2017. Parece que é uma data que muita coisa está compilando, são sinais. Não quer dizer que Jesus vai voltar em 2017, quer dizer que Deus está dizendo para você, te prepara, eu estou tocando uma trombeta. Sabe antes de começar o teatro? Não toca uma campainha 3 vezes, né? Então toca uma, toca duas, na terceira vai começar o teatro. Então o palco do anticristo está montado, está tocando a campainha, já tocou uma,
já tocou 2, nós estamos no 3º toque de trombeta da campainha de Deus, avisando, estou chegando, te preparo, o palco está montado, olha quanta coisa vai acontecer. Só te lembrando, 2017 vão completar 500 anos da Reforma Protestante. 2017 vão completar também 50 anos do movimento carismático católico. Espera-se no Vaticano mais de 500 mil de fiéis. Lembrando, né, que Apocalipse fala ali de algumas coisas que nós vamos fazer uma alusão, e falo melhor também no seminário de escatologia, nós vamos entender isso melhor. Quem é essa mulher? A mulher está sentada, a mulher tem uma ligação com a igreja, ela é a noiva, né? E o Vaticano realmente está exatamente dentro de uma forma descrita em Apocalipse capítulo 17. Depois a gente vai entender melhor quem vier no curso de escatologia ou assistir o vídeo O Anticristo está entre nós, e também tem um resuminho do seminário de escatologia. Claro que no seminário presencial eu tenho mais liberdade para falar, né? Porque eu estou falando ali, a gente tem tempo para tirar dúvida, né? Então não quero que as pessoas saiam confusas. Então é um espaço pequeno, é melhor para treinar poucas pessoas, né? Jesus só treinou 12, né? Davi tinha um pequeno exército, então é importante treinar pequeno grupo, e essa é a vantagem de treinar um pequeno grupo, você tira dúvidas e ninguém sai com dúvida, né? 2017 também vai completar 50 anos de um jubileu profético, né? Que muitos rabinos acreditam, uma vez que 1967 foi a data em que, depois da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém é anexada ao Estado de Israel, 50 anos depois desse jubileu profético, então eles vão ter uma grande celebração, né, para comemorar essa data, e 2017 é a data também. Curiosamente, nesse mesmo período é esperado um brilho extraordinário nos céus na constelação de Virgem. Seria o sinal descrito no Apocalipse capítulo 12? Quem sabe, né? Não posso afirmar, mas são sinais que estão começando a se moldurar. 2017, o 45º presidente norte-americano começa a governar. E se você for um bom observador, a gente desmembra isso também no seminário de escatologia, a nota de $1, tem muita coisa secreta escondida ali, muita coisa ligada à maçonaria, ligada aos Illuminati, ligada ao governo mundial. O Novus Ordo Seclorum, escrito em latim embaixo da nota, quer dizer que há uma nova ordem mundial sendo estabelecida e sendo preparada. Quem está por trás da nova ordem mundial? Tem uma corujinha escondida na nota. A coruja é um símbolo de sabedoria, mas é uma ave noturna. Isso significa sabedoria das trevas. Então tem um poder oculto que está preparando uma nova ordem mundial. Uma pirâmide, símbolo de poder, né? 13 linhas na pirâmide ali, 13 escalas, 13 andares na pirâmide. Esse 13 também tem um número bastante interessante ligado à numerologia cabalística. E o olho que tudo vê, o olho de Horus e tantas outras coisas. Embaixo tem uma numeração também em números romanos, que é a data onde foi fundado a seita Illuminati. A Irmandade existe há séculos, mas os Illuminati é algo mais recente, né? Começou a ser fundado, tem a data, tem tanta coisa, forma um hexagrama em cima da nota, nas estrelinhas, a estrela de 6 pontos, a estrela de Davi, tem nada a ver com a Bíblia isso daí, viu? Isso daí é um símbolo mágico, um símbolo de bruxaria, utilizado em rituais e encantamentos. Dá uma olhada no vídeo nosso, Enochium, a língua de Deus, né? Que muitos rituais são utilizados nesse sentido. E também procura sobre o hexagrama na internet, você vai ver que não tem nada a ver com a bandeira de Israel, não, nada a ver com algo de Deus, melhor dizendo, tá? Então, no 2017, talvez haverá o 8º rei, depois o Tratado de Latrão começa uma contagem, e agora o próximo provavelmente vai ser o 8º rei. Eu explico isso melhor também no Anticristo está entre nós. Em 2017, aqui é uma suposição da NASA, não é uma afirmação, mas diz que dia 19 de maio poderia ter um meteoro que entrasse em colisão com a Terra, um tal de AG5. Ele tem 140 km de comprimento. Se realmente ele colidir, acabou o planeta, né? Mas isso aqui ainda não é certeza, é uma conjectura, uma suposição. E 2017 também vai dar 70 anos proféticos depois de 1948, que é uma geração, mas não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Jesus fala da figueira, que é uma alusão a Israel, geração na Bíblia vai ter 70 anos, a gente vai ver vários versículos que corroboram nesse sentido. Mas por que 2017 e não 2018, Daniel? É porque o ano de Deus tem 360 dias e não 365. 2017 também há um rabino judeu chamado de Samuel. Ele disse, profetizou, e aí essa profecia precisa ser posta à prova, claro, que no 10º jubileu, desde a conquista dos turcos em 1517, o que aconteceria depois da conquista dos turcos em 1517? No 10º jubileu, ou seja, o jubileu tem 50 anos, 50 vezes 10 são 10, vai dar 500 anos,
500 anos depois, o que iria acontecer, né, exatamente depois desse período aqui, depois da conquista dos turcos. Depois havia a diáspora dos judeus, iam se espalhar pela terra, ou todo o povo judeu estaria reunido num único local e começaria uma era messiânica. É isso que acredita esse rabino judeu chamado Samuel, que profetizou que no 10º jubileu, desde a conquista dos turcos em 1517, aconteceria algo que iria marcar uma era messiânica. Então eles esperam alguma coisa para acontecer. 500 anos depois, vai dar 2017 também. E diante de tantas coisas, quero deixar mais uma coisinha para a sua reflexão. Há um texto em Isaías, capítulo 11, verso 14, que diz assim: antes voarão sobre os ombros os filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos do oriente, em Edom e Moabe, e porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. Isaías 11:14. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus, né? Como é então que os hebreus vão voar sobre os ombros dos filisteus? Voar, né? Parece estranho, na época de Isaías não tinha avião. Hoje, Israel já virou uma nação. 14 de maio de 1948, Israel torna-se nação. Você vê o mapinha de Israel, né? E parece, se observar, há uma pequena zona, parece um ombro ali, numa entrada de Israel, onde curiosamente está o principal aeroporto de Israel, um dos mais seguros do planeta, o aeroporto de Tel Aviv, né? E nesse aeroporto de Tel Aviv, né, é a entrada de Israel. Então você voa e entra por ali, vai entrar pelo voo dos ombros dos filisteus. Naquela linha divisória ali, antes era o território dos filisteus. Então a profecia de Isaías está se cumprindo nos nossos dias. Hoje os judeus voam e entram no seu território pelos ombros dos filisteus. Ou seja, eles chegam de avião e a entrada é exatamente no aeroporto de Tel Aviv. E aí é uma marcação de terra onde já foi outrora terra dos filisteus. Profecias estão acontecendo, sinais estão acontecendo. Deus está dando um sinal para você. O que você está fazendo com o tempo que eu te dando? Porque o meu tempo, o meu kairos, está chegando. E o que você está fazendo com o tempo que eu estou te dando? O que você está dando com as oportunidades que eu estou lhe dando? Então, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Jesus está voltando e Ele vai perguntar para você: o que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com os recursos que eu te dei? Né? Aproveita o tempo que Deus tem te dado, porque esse tempo já está acabando.